Pronto. Agora esta chamada está sendo gravada. Eu estou aqui no sítio e aqui a internet tudo é muito lento, demora um pouquinho. Então, vamos lá. Hoje nós estamos aqui no Sri Isopanishad. Vamos ler o verso 1, mas as reverências antes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, vamos lá, verso 1. Ishavasyam idam sarvam yat kakincha jagatyam jagat tena chaktena bundita adradhakasya svidanam. Tradução. O Senhor controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, todos devem aceitar apenas as coisas que lhes são necessárias, que foram reservadas como sua cota, e ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertence. Repetindo. O Senhor controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, todos devem aceitar apenas as coisas que lhes são necessárias e foram reservadas como sua cota, e ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertence. Namastê, Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Granjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Muito bom dia a todas as pessoas na sala. Namastê, Hare Krishna. Nós vamos dar aqui a sequência que a gente agora nós estamos fazendo as dissertações acerca desse livro sagrado, o Sri Ishopanishad, né? Esse é o primeiro mantra, é o primeiro verso de todos os versos, né? São, eu acho que 18 versos no total desse livro específico. Ishavasya idam sarvam yad kincha jagatyan jagat hena chaktena bhundita madhida kashat tridhanam. O Senhor controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Isso é um conceito, um conceito genérico, ok? Agora, a gente tem que pensar em termos culturais, essas orientações, atualmente, para nós, elas fazem a um certo, vamos dizer, sentido de ser. Agora, volta no passado, há 3, 4, 5 mil anos atrás, né, em que a maioria dos habitantes da Terra, né, que viviam na Era do Bronze, tinha uma avidez por dominar e possuir as propriedades, os objetos. Basicamente, a história da humanidade é uma história fundamentada em guerras, né? É uma história fundamentada ou formatada por guerras. E o domínio de território, né, a característica de assenhorar-se dos objetos, dos sentidos ou das propriedades e declarar que essas propriedades nos pertencem. Então, essa característica nossa, que é uma característica humana, ela tende a desaparecer com o tempo, no futuro.
tende a desaparecer no futuro. Até 1930, 1940, até 1950, essas 3 décadas, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, pouco antes, no expansionismo, né, no período do expansionismo, o Brasil foi descoberto dessa forma, na verdade, né? Então, aí, a partir de 1500, mas notadamente no final do século XX, 1910, por aí, o processo de expansão de domínio territorial na história da humanidade foi sem precedentes. Foi uma corrida. Os alemães, os franceses, os belgas, os japoneses, os ingleses, os portugueses, os holandeses, todos queriam ser senhores das propriedades do mundo. Todos os países queriam ser donos do mundo. Né? Então, o que eles faziam? Eles iam com armamentos, né, e equipamentos, entravam nos países que já eram habitados por outras, né, civilizações ali e declaravam que aquele território pertencia a eles e escravizavam as pessoas dos locais. Então, através do método de escravidão, então eles, né, conseguiram estabelecer os seus impérios. E logo, claro, né, deu rolo a Primeira Guerra Mundial, porque, assim, quando você tem muitos ladrões numa mesma casa, eventualmente dá problema. Né? Muitas pessoas com a mesma índole criminosa no ambiente, sempre dá problema. Então, você tem aí um período, historicamente falando, de países organizados com características de pirataria coletiva. Isso é latrocínio. Né? Isso é, assim, se você vai na propriedade de alguém, entra ali e armado, declara que as coisas que estão ali te pertencem, isso é crime. Né? Então, é hoje, né, da cadeia. Então, assim, sempre foi. Só que, quando você tem uma constituição, uma organização social, declarando que está tudo bem fazer isso, fica parecendo que é correto. Então, assim, o poder político fica submetido, aliás, o equilíbrio moral fica submetido devido à pressão do poder político. Quer ver uma curiosidade? Eu acho que vocês talvez não saibam. Uma curiosidade, assim, um pouco decepcionante talvez, mas uma curiosidade da história da humanidade, de como é que a humanidade progride, né? Assim, as contradições do progresso humano. O professor Isaac Newton, o professor Isaac Newton, ele era uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, religiosa. De cada 10 palavras que o Newton escrevia, 8 eram para tentar entender a Bíblia. Ele queria decifrar os códigos matemáticos da Bíblia, então era um alquimista. E ele era um investigador, passava o tempo todo escrevendo e reescrevendo e tentando decodificar os códigos da Bíblia. Ele era uma pessoa voltada para o estudo da Bíblia. Eventualmente, ele tinha produções matemáticas, como físico. E aí ele criava aquelas fórmulas mágicas, né? Lei da gravitação, etc. Só que, afora isso, o professor Newton era um empresário. Ele era um empresário, ele tinha 3 navios. Ele tinha uma empresa com 3 navios. Qual era o produto da empresa dele? Escravos. Os navios iam para a África, recolhiam os escravos, depois iam para a América, para os Estados Unidos, que era a colônia inglesa, e eles vendiam os escravos lá. Esse era o negócio do Newton. Dá para imaginar um negócio? Dá para imaginar uma coisa dessa? Ele era proprietário de escravos, comprava e vendia escravos. Até que o navio dele afundou lá, deu uma tempestade, os navios afundaram, com os escravos dentro, todo mundo morreu, né? Evidentemente, todo mundo morreu lá. E ele ficou com grande prejuízo, e para evitar a dívida, né, ele parou com o negócio de escravidão. Mas foi porque teve um desastre. Senão, ele teria, de repente, continuado. Naquela época, né, isso era considerado normal, aceitável. As famílias
de bem, as famílias de, assim, de posse e tradicionais, iam nas suas igrejas, rezavam, participavam dos seus ritos, dos seus cultos, depois iam nas padarias, nos cafés, enfim, lugares sociais, para discutir a compra e venda de recursos humanos, ou seja, escravos. E isso era considerado absolutamente normal. Como a gente se senta, sabe, com amigas para tomar um chá, para bater papo sobre plantas, naquele período era normal falar sobre os escravos, como comprar, como vender e tal. Era muito comum. Era um negócio do período. Dava muito dinheiro. Todo mundo ganhava muito dinheiro com isso daí. Tá? E assim é a história da humanidade, devido, né, ao conceito de que nós somos os senhores, nós somos os proprietários. O cúmulo, né, assim, o ápice da nossa prepotência enquanto classe é declarar direito de propriedade sobre outros seres humanos, né? Então, nós chegamos no limite máximo. O resultado disso daí foi que, devido a vários países, dentro desse conceito de seleção natural, de raça superior, tem o direito de dominar a raça inferior, que foi o conceito que o Charles Darwin introduziu na humanidade, que uma raça superior tem direito de controlar, escravizar a raça inferior, baseado no princípio biológico. Então, toda raça queria ser superior. Ninguém queria ficar por baixo. Resultado, Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial apareceu, aí já tinha aviões. Então, as guerras não eram mais soldados românticos, gloriosos, no campo de batalha isolado das cidades. As pessoas nas cidades continuavam tomando seus cafezinhos, tendo a sua vida bucólica, e incentivando os heróis nacionais a irem morrerem na guerra por eles, por um ideal assim, mais, digamos, romântico do que literal. Com a Segunda Guerra Mundial, não teve mais essa divisão entre soldados no campo de batalha e pessoas em casa tomando cafezinho. As pessoas em casa tomando cafezinho, de repente, pum, explodia a casa, porque os aviões começaram a envolver todo mundo na guerra. Acabou o romantismo da guerra. As mães viam seus filhos se explodirem diante delas. Elas viam, os pais viam os seus filhos morrerem diante deles. Eles viam as suas propriedades, as suas casas se incendiando. Então, aquele romance de que nós somos grandiosos, maiores do que todos, e enviar os garotos para se matarem nos campos de batalha para que os políticos, senhores, reis, se sentissem grandiosos, acabou, porque os palácios também passaram a ser bombardeados. Então, como a guerra chegou nas vísceras, dentro de casa, quando a guerra chegou na cozinha, aí eles entenderam que não. Eu acho que deve ter alguma coisa errada aí, nesse processo nosso, de domínio, de pressão, de escravidão. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, é que foram devolvidos, começaram-se a devolver as propriedades. Por exemplo, a Índia, a Inglaterra declarava que a Índia era a propriedade dela. E roubava, levava os produtos, escravizava as pessoas. Uma das... os indianos, os rapazes indianos, os soldados indianos, depois da União Soviética, foi a maior quantidade de soldados no mundo que morreu na guerra, foram soldados indianos. Porque a Inglaterra pegava os jovens da Índia e mandava para a guerra, porque ela considerava que os jovens da Índia eram propriedade dela. Entende? Então, esse conceito de que nós somos os senhores é muito perigoso, dá efeitos colaterais, só que a gente só aprende com a dor. A Segunda Guerra Mundial foi um mal necessário para a humanidade entender que esse impulso pirata de latrocínio, de roubar a outra propriedade e fazer os seres humanos escravos, né, finalizou aí. Então, atualmente, a gente tem uma certa liberdade, mas precisou a Segunda Guerra Mundial para demonstrar isso daí. Olha só, esse verso, ele já está disponível aí na humanidade, né, na história da humanidade. Agora, esse conhecimento, ele é um conhecimento muito sofisticado.
ele requer um ser humano sofisticado, um ser humano evoluído, um ser humano consciente para entender esses temas. Veja bem, como é que você vai entender isso daqui, ó? Portanto, todos devem aceitar apenas as coisas que lhes são necessárias, né? Que foram reservadas como sua cota. E ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertencem. Como é que países, civilizações voltadas para dominar as outras, para controlar e fazer escravos, conseguiriam entender um tema desse? Esse conhecimento védico, ele é plantado no passado, é verdade. Mas o destino dele é o ser humano evoluído do futuro. É um conhecimento muito sofisticado para seres humanos muito civilizados. Agora, no momento atual, para finalizar aqui minha fala, no momento atual, qual é a nossa tirania humanitária? Qual é a nossa tara como grupo humano? Qual é a nossa violência? Qual é a nossa loucura de domínio, de controle, de escravidão? Os animais. O que nós fazemos com os animais? Vamos ser francos, vamos ser sinceros. Evolução significa franqueza. Evolução significa jogar luz na nossa escuridão. E aí, eu não estou falando de mim, ou de você, ou da outra pessoa, estou falando de nós como grupo, como classe social. Uma análise de grupo. Olha o que nós fazemos com os animais. Nós somos praticamente, o nosso comportamento é comportamento de um serial killer. E se vocês sabem o que significa serial killer? Nós somos serial killers, como raça, como grupo. Nós escravizamos os animais, reproduzimos eles em laboratório, né? Escravizamos eles. Depois nós os matamos, nós os decapitamos e nós os devoramos. E nós declaramos que isso é normal, agora, no momento. Mais para frente, joga aí uns 100 anos na frente, no futuro, esse nosso comportamento atual vai ser criticado pelas próximas gerações exatamente como nós, atualmente, criticamos o professor Isaac Newton, que era dono de escravos, ou proprietário, né, empresário de escravos. Ou no futuro, as crianças estudarão o nosso comportamento nas escolas. É que esse futuro ainda não chegou devido à nossa dificuldade de evoluir, mas nós estamos evoluindo, passo a passo. Já existem direito dos animais. Atualmente, para nós, direito dos animais envolve cachorro, gato, eventualmente cavalos, né? Que são animais domésticos do nosso interesse pessoal, o que não deixa de ser uma espécie de narcisismo ainda, né? Porque nós preservamos aqueles que nos interessam e abertamente, né, nos beneficiamos daqueles que não nos interessam, os direitos deles. Qual seria, no caso, né? Se nós os demoramos. Então, assim, nós temos que evoluir. Sabendo bem aqui, aceitar as outras coisas, sabendo bem a quem pertence, nós devemos aceitar as coisas que nos são necessárias. Tudo bem que no passado foi necessário, talvez, devorar os animais, mas atualmente não é mais necessário. Então, se a gente for levar esse verso em termos de consideração de consciência de grupo, portanto, todos devem aceitar apenas as coisas que lhes são necessárias e que lhe foram reservadas como sua cota, e ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertence. Os animais, as criaturas, todas pertencem a Deus. E sabendo que todas são pertencentes a Deus, criaturas de Deus, nós temos que preservar o direito que as criaturas têm, a vida no estilo em que cada uma delas foi criada pelo Criador. Nossa inteligência superou a nossa fome, a nossa fúria, a nossa voracidade. E atualmente nós temos capacidade de produção alimentícia que não requer essa violência. Então, na medida em que nós vamos renunciando à violência, nós vamos nos adaptando a uma consciência superior, a uma consciência divina, a qual nós estamos destinadas. Quanto mais evoluída é uma civilização, tanto mais pacífica ela se torna. Porque evolução e pacifismo são duas coisas que caminham juntas.
Não existe evolução espiritual com violência, prática, exagerada, além do necessário. Tá? Então, assim, nós temos que pensar, refletir. Ninguém é obrigado a tomar atitude nenhuma. Mas refletir é uma necessidade que nós temos por sermos conscientes e termos uma inteligência desperta. Ok? Muito bem. Então é isso, tá, pessoal? Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Om Shanti Namaste Om Tat Sat Hare Krishna.